amorzinhos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gordofobia. Pra você que chegou aqui agora e não sabe o que é gordofobia, é o seguinte, alguns conceitos são importantes da gente pensar. Uma pessoa gorda é aquela pessoa que tem mais gordura do que usualmente, do que normalmente se tem. Sendo que hoje em dia normalmente as pessoas são gordinhas mesmo. Já foi o tempo que a maioria das pessoas eram magras, né? Obesidade é aquela pessoa que tá com excesso de peso, onde 20% do corpo daquela pessoa é tecido adiposo, é gordura. Obesidade é uma condição médica, uma doença que pode acarretar em problemas como pressão alta, diabetes, enfim. E nós temos o preconceito. O que é o preconceito? É uma opinião, um sentimento que você tem sem analisar criticamente uma situação. É uma generalização que você cria de alguma coisa, onde você tem um comportamento hostil com aquilo, porque você teve uma experiência pessoal, ou porque, enfim, você aprendeu a ser assim. Pois bem, o que acontece é que a gordofobia é uma fusão do preconceito com a questão de existirem pessoas gordas e obesas no mundo. Gordo, a pessoa gorda. Fobia, medo. Juntos são a gordofobia, que é o medo, a aversão a pessoas gordas. Só é apenas pelo fato delas serem gordas, ou seja, um medo e uma aversão ao peso em excesso, à gordura em excesso, ao ganho de peso. Você ser contra a gordofobia nada mais é do que você ser uma pessoa que respeita os outros e fica de boas no mundo. Não quer dizer que você seja uma pessoa que faça apologia ao ganho de peso, apologia à obesidade, nem nada do tipo. Um caso claro de gordofobia é o que nós vemos acontecer muitas e muitas vezes, principalmente agora que nós estamos com muitos casos de desemprego no nosso país, que é: as pessoas têm a mesma qualificação, têm a mesma experiência, têm o mesmo tudo, mas o que decide quem vai ficar com a vaga ou não é o fato de que o gordo é intitulado como preguiçoso, como lerdo, então ele não fica com a vaga, quem fica com a vaga é o magro. Hoje no Brasil, o excesso de peso é critério em seleção em concursos públicos. E até nos empregos normais, os gordinhos sempre ficam de fora. Inclusive, é muito comum que a pessoa só seja contratada se assim não tiver nenhuma outra opção, por mais que ela tenha qualificação. Em uma entrevista com a Marília Gabriela, o apresentador Roberto Justus disse que não se deve contratar alguém que está acima do peso, porque isso é um sinal inequívoco de desequilíbrio e falta de inteligência. Ou seja, se hoje no Brasil nós temos mais ou menos 18 milhões de pessoas com obesidade, na visão do Roberto Justus, essas 18 milhões de pessoas têm que ficar desempregadas. Se você for partir para os números mundiais, é muita gente obesa, é muita gente sofrendo gordofobia. Até porque, se você parar pra pensar, quando você vê um magro comendo muita besteira, você pensa, putz, que sorte que esse cara tem, né? Ou seja, o problema não é o que o gordo come, você não está pensando na saúde do gordo. O problema é só que ele engorda. Ou seja, quando você vai criticar uma pessoa gorda, o que realmente te incomoda não é a saúde dela, não é o que ela come, é o fato de ela ser gorda. Isso é gordofobia. É incrível como os gordos são sempre ridicularizados e colocados sempre em papéis de comédia, em teatro, filme. E o mais bizarro é que a gordofobia não está só entre magros e gordos. Existe gordofobia também, pasmem, entre gordos e gordos. Assim como existe racismo entre pessoas da mesma cor. Sim, existe gordofobia entre os gordos. E não, nem todo gordo é legal, nem todo gordo é gente boa, é engraçadinho, ou on the vibe. Gordos não nascem em caixinhas de música onde você abre e sempre toca a mesma música. Gordos são pessoas normais, como pessoas normais, eles têm variações de comportamento e personalidade. E o que acontece é que às vezes muitas pessoas gordas acham que o porquê delas terem se tornado o que estão, ou o porquê delas terem engordado, é o porquê todo mundo engordou. Ela acha que o comportamento dela e que as razões dela e que as circunstâncias dela são as únicas que existem. E onde você vê isso? Quando a pessoa que é gorda reproduz o pensamento de que todo gordo é preguiçoso, todo gordo é irresponsável, nenhum gordo se cuida, todo gordo perdeu o controle da própria vida. Ser gordo faz de você uma pessoa pior. Ninguém vai te querer porque você é gordo. E o pior, que todo mundo que te disse isso, que pensa isso, que reproduz isso, tá certo? Isso não é verdade. Nem um pouquinho. Existem gordos e gordos. Caso você não saiba, as modelos plus size não vivem só de batata frita. Até porque, como qualquer modelo, ela tem que se cuidar pra conseguir, né, continuar no padrão. Porque um modelo tem que ser um modelo, não pode ficar variando, tem que ser o modelo. Então, as modelos plus size, assim como qualquer outras, comem uma dieta lá e fazem exercício físico, porque elas trabalham com a imagem. E assim como elas, existem outros gordos, que são gordos, mas que se exercitam, que comem bem, que engordaram por outras razões, ou então que engordaram porque em uma época da vida exageraram, mas agora não exageram mais. E nem todo gordo quer emagrecer, porque isso não está na Constituição. E você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja na nossa Constituição. Não é porque a pessoa é gorda que ela não se aceita. Não é porque a pessoa é gorda que ela não se ama. Às vezes a pessoa só tem outras prioridades, não é porque a sua prioridade é emagrecer e ficar com a bunda na nuca que é de
todo mundo tem que ser. Não é sendo agressivo com uma pessoa obesa, fingindo que está sendo sincero, que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa faça o que você acha que ela tem que fazer. Hoje em dia, inclusive, as pessoas confundem muito isso. As pessoas acham que falar tudo na cara, tudo que você pensa, tá sendo sincero. Não, você tá sendo escroto mesmo. Então, assim, para. Quantas pessoas já não foram maltratadas em entradas de loja, com as pessoas vindo simplesmente falar, olha só, não tem nada no seu tamanho, sendo que você nem ia comprar roupa pra você? Quantas pessoas já deixaram de conseguir um emprego porque eram gordas? Quantas pessoas já passaram por piadinhas em rodas de amigos, quando as pessoas achavam que tava sendo engraçado, mas não tava sendo? E aí quando você vê uma pessoa que conseguiu superar tudo isso, que simplesmente se gosta, vem pessoas tanto não gordas quanto gordas atacar aquela pessoa. Isso não é legal, isso não é bonito, e não é porque você tem uma ideia, um pensamento, uma opinião, que todo mundo tem que ter a mesma opinião. Nós precisamos entender que todos nós temos motivos e circunstâncias diferentes, temos prioridades diferentes nas nossas vidas. E que não é porque você vê a história de uma pessoa no jornal que perdeu 50 quilos em 3 meses, que quando você for perder vai ser assim. E não é porque você perdeu 50 quilos em 3 meses que todo mundo tem que fazer isso. Se a pessoa não fizer, falta de determinação. Guarda pra você. Então, se você não é um gordo, deixa os gordos fazerem o que eles quiserem da vida deles. Eles têm espelho em casa e consciência própria, desde que eles decidam se eles querem ou não fazer dieta, qual, come, quando. E você que é gordo e também está em processo de emagrecimento, calma, não tenta impor o que você está fazendo aos outros. Não tem necessidade de ter essa competição totalmente desnecessária de quem emagrece mais em menos tempo, quem consegue seguir tal dieta até o final. Então deu, tá? Isso de gordo é preguiçoso, todo gordo é lerdo, todo gordo é manipulador, todo gordo seja o que for. Nem todo gordo, tá? Não generaliza, porque não é assim que as coisas funcionam. E se a pessoa foi preguiçosa, se a pessoa foi displicente, isso é um problema dela. Aprenda que as pessoas podem mudar para melhor. A pessoa foi preguiçosa, hoje não é mais. A pessoa foi gordofóbica, hoje não é mais. Assim como você é ou foi e agora não precisa mais ser. Vamos parar com essa falta de empatia, tá bom? Vamos tentar entender o sentimento dos outros, as circunstâncias dos outros. Vamos todos viver melhor assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!